Se você quer ser aprovado nas certificações da Anbima, tem um assunto que você precisa dominar, que é o teste de hipótese. Esse é um assunto bem específico, mas que é relativamente simples assim que você entende o que está acontecendo. Neste vídeo de hoje, eu vou te apresentar primeiro a parte teórica do teste de hipóteses e depois eu vou resolver 3 questões para que você entenda esse assunto e saiba resolver na hora da prova. Vamos lá? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Caio Torralvo, sou professor de finanças aqui da Academia Rafael Toro e atuo há mais de 15 anos ensinando profissionais a serem aprovados nas mais diversas certificações do mercado financeiro. Para você conseguir resolver essas questões de estatística na sua prova, você vai precisar primeiro entender o seguinte. Aqui, para esses testes, nós vamos considerar que a população segue uma distribuição normal e que iremos testar uma hipótese em cima desses dados. Quando falamos de estatística, precisamos dominar 2 pontos, o de população e de uma amostra. Pense em uma pesquisa eleitoral. É inviável entrevistar as centenas de milhões de eleitores. Então, o que os institutos de pesquisas fazem é perguntar para uma parcela da população, geralmente alguns milhares ou dezenas de milhares de brasileiros, qual é a sua intenção de voto. Nesse caso, a população é a totalidade dos eleitores no Brasil, que em 2022 eram cerca de 156 milhões de pessoas, enquanto a amostra são as milhares de pessoas entrevistadas por algum instituto de pesquisa. No âmbito do mercado financeiro, estaremos tratando de outras populações e amostras, conforme vamos ver mais em detalhes em questões resolvidas no final dessa aula. No caso, o que você vai analisar em cada questão são hipóteses relacionando uma amostra e uma população. Por exemplo, será que um determinado fundo de investimentos teve retorno acima de 25% ao ano, tendo em vista algumas estatísticas específicas sobre ele? Ou será que uma ação caiu para um preço menor de R$ 80 por ação durante um certo período? Afinal, como você pode descobrir isso usando testes estatísticos? Para isso, podemos seguir um processo bastante simples. E eu vou explicar esse processo de forma mais rápida aqui, porque eu acredito que o jeito mais fácil de você aprender esse assunto específico é fazendo questões. Digo isso por 2 motivos. Primeiro, porque no final dessa aula vou resolver 3 questões aqui com você. E segundo, porque eu liberei gratuitamente um simulado com 300 questões com gabarito sobre o CFG. Nesse simulado, temos tanto esse conteúdo como todos os outros que caem na prova. Está tudo atualizado, pronto para você estudar e ser aprovado na certificação. Mas vamos lá. Teste de hipótese. Qual é a hipótese? Nesses problemas, falamos de 2 hipóteses. H0, que é a hipótese inicial ou hipótese nula, e HA, que é a hipótese alternativa. Cada hipótese é uma suposição específica. E o objetivo do teste de hipótese é tentar rejeitar a hipótese nula. Isso tudo vai fazer mais sentido assim que entrarmos na resolução das questões. O que você precisa entender por enquanto é que é possível cometer 2 tipos de erros, o erro tipo 1 e o erro tipo 2. O erro tipo 1 é quando rejeitamos a hipótese inicial, sendo que ela era verdadeira. E o erro tipo 2 é quando não rejeitamos a hipótese inicial, mas ela era falsa. Esse erro tipo 1 também é conhecido como alfa, ou nível de significância, que é a probabilidade de cometermos o erro de rejeitar a hipótese inicial, mesmo quando ela é verdadeira. Resumidamente, o teste de hipótese tem 3 etapas. Primeira etapa, desenvolver as hipóteses nula, H0, e a hipótese alternativa, HA. Segunda etapa, especificar o nível de significância, que é o alfa. E terceira etapa, calcular o valor da estatística do teste, Z, calculado por uma fórmula que eu já vou te apresentar. Com essas 3 etapas feitas, o que restaria seria usar esse valor Z para calcular o valor P, ou usar o nível de significância alfa para estabelecer o valor crítico e a regra de rejeição. Aí, com a regra de rejeição e o valor Z da estatística do teste, nós determinamos se podemos ou não rejeitar H0. A fórmula é essa que está aparecendo na tela agora. Nós temos que a estatística do teste Z é igual à média amostral menos a média populacional dividido pelo desvio padrão da população dividido, por sua vez, pela raiz quadrada do número de observações da amostra. Ah, sim, eu sei. É tudo um pouco abstrato. E é por isso que agora eu vou te mostrar 3 questões em que nós vamos usar tudo o que foi visto até aqui
para que você possa entender esses conceitos e acertar as questões na sua prova. Vamos lá? Um analista reuniu uma amostra do retorno anual de um fundo de investimento dos últimos 40 anos, tendo obtido média amostral de 26,4% ao ano. Ele deseja realizar um teste para verificar a hipótese de que esse fundo obteve retornos anuais desde sua constituição superiores a 25%. Se o desvio padrão populacional é de 6% e o valor crítico para o nível de significância de 1% é de 2,33, pode-se afirmar que a estatística do teste é de quanto e devemos rejeitar a hipótese nula ou não. Então vamos lá, o que é isso? Quando eu estou falando de teste de hipótese, é assim, eu tenho uma população, que é o conjunto total de dados, ou seja, são os retornos anuais desse fundo, desde a sua constituição, e eu vou pegar aqui, geralmente por questões operacionais, né, para ficar um pouco mais fácil, menos trabalhoso o cálculo, eu vou pegar uma amostra, né? Vou recortar essa amostra aqui, ó. Essa aqui é a minha amostra. Quando eu faço isso, eu corro o risco de pegar eu vou fazer uma estimação da população a partir da amostra. Por quê? Porque eu vou trabalhar com esses dados amostrais. Mas o ponto é, será que trabalhando com esses dados amostrais, eu estou fazendo uma inferência estatística correta da população? Essa é a resposta que o teste de hipótese vai dar para a gente. Ou seja, vamos falar de novo. Eu vou, por questões operacionais, eu não vou usar todos os dados da população. Eu vou retirar uma amostra dessa população e fazer meus cálculos em cima dessa amostra. Agora, a dúvida é, será que essa amostra que eu peguei é representativa da população? Ou seja, eu estou fazendo uma inferência estatística dos parâmetros da população a partir da amostra de forma correta? É isso que a gente vai dizer. A gente vai conseguir resolver aqui. Então, o que eu vou ter que fazer agora para fazer esse negócio de estatística do teste? O que é isso? Então, primeira coisa, sempre que a gente tem teste de hipótese, eu tenho uma chamada hipótese nula e eu tenho uma outra chamada hipótese alternativa. A ideia é o seguinte, quando eu monto um teste de hipóteses, eu quero sempre, de preferência, eu quero negar a hipótese nula. Tá? Eu quero negar a hipótese nula. Qual que é a hipótese nula nesse caso aqui? A hipótese nula que eu quero negar, eu quero saber se eles são superiores a 25%. Então, a minha hipótese nula, qual que é? É que os retornos são menores ou iguais a 25%. Por quê? Porque se eu conseguir rejeitar a hipótese nula, eu posso dizer que... a gente não costuma dizer que eu aceito a hipótese alternativa, mas sim que, por rejeitar a hipótese nula, eu tenho dados estatísticos suficientes para dizer que essa amostra está sendo representativa da população, ou seja, que de fato o retorno médio é superior a 25%. Tá? Então é isso que eu quero fazer. Legal. Como é que eu faço isso? Eu tenho que usar uma estatística do teste. Qual que é a estatística do teste? A estatística do teste é assim. Tá? A estatística do teste, eu vou fazer sempre o seguinte, eu vou fazer x barra menos o mi0, dividido por sigma raiz de n. Calma, não desiste, ó, sigma raiz de n. Isso aqui, infelizmente, a gente tem que decorar. Mas funciona assim, ó. Quem que é o meu x0? O meu x0 aqui nada mais é do que o quê? O meu x barra é esse 26,4, que é o valor que eu achei da minha amostra. Eu quero saber se essa média amostral ela vai ser representativa da minha média populacional. Então, qual que eu estou querendo saber? Se é maior que 25. Então, eu vou fazer o quê? Menos, vou fazer aqui o quê? Vou fazer menos 25. Menos 25, que é o mi aqui, ó, que é o mi zero aqui da população, o mi aqui, tá vendo? Dividido. Quem que é o sigma? O sigma é o desvio padrão da população. Ele falou que o desvio padrão da população é de 6%. Então, eu vou colocar aqui o quê? 6 dividido. E qual que é a quantidade de amostra? 40 anos de um retorno anual.
dividido por raiz de 40. Tá? Então, esse é o cálculo que eu tenho que fazer. Ah, Caio, é difícil? Ele não é difícil. Ele precisa ser repetido algumas vezes para ficar menos complicado. Porque se vocês entenderem isso, ó, primeira coisa, eu quero sempre rejeitar a hipótese nula. Então, se eu quero saber se os retornos do fundo são superiores a 25%, eu quero rejeitar a hipótese nula, que eles são o quê? Menores ou iguais a 25%. Para eu rejeitar a hipótese nula, eu tenho que rodar a estatística do teste. A estatística do teste é sempre o x-barra, essa média da amostra, menos o μ0, que é a média da população, dividido por sigma, que nesse caso é conhecido o desvio padrão da população, dividido por raiz de n, que é a quantidade de amostra, a quantidade de dados, né? Observações que eu levantei para fazer esse teste. Então, vamos pegar a nossa calculadora para ajudar a gente, porque a gente não é nem doido de fazer um resultado desse, né? Vamos pegar a calculadora aqui, ó, ela aqui em cima, então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, ó. Primeira coisa, vamos calcular embaixo, 40 raiz quadrada, tá? Aí eu vou inverter e multiplicar por 6 vezes. Esse é o meu denominador. Vamos dar um store 1, deixar ele guardado aqui. Quem que é o meu numerador? 26.4, enter, 25 menos, tá? Esse aqui é o meu numerador. Vamos dar um enter. Aí eu vou fazer recall 1, divide. Isso daqui deu 1,48 aproximadamente. 1,48 aproximadamente. Então, a gente achou que a estatística do teste vale 1,48, tá? Então, com isso, eu consigo fazer o quê? Ó, essa aqui que é menos 1,48 e essa que é menos 1,48, eu já posso tirar fora. Por quê? Porque ela não é o resultado, é mais 1,48, né? Pego sempre o x-bar, que é da amostra, menos a média populacional que eu estou inferindo, tá? Dividido por sigma sobre raiz de n. Agora, ele me disse que para o nível de significância de 1%, deixa eu tirar minha calculadora aqui para ter espaço para rabiscar aqui, ó. Ele me disse o seguinte, ó, para um nível de significância de 1%, eu tenho aqui a minha curva normal, porque são muitos dados, né? Mais de 30 eu já posso assumir que tem uma distribuição normal, e o sigma é conhecido. Então ele falou o seguinte, para esse nível de significância de 1%, eu tenho aqui, ó, o valor crítico é 2,33, tá? É 2,33. Tá? Deixa eu escrever para o lado de cá, que faz mais sentido, né? Ó, porque ele é maior ou igual, né? Então, ele é maior, né? Então, 2,33 está aqui, ó. 2,33 vai estar aqui, na verdade, né? 2,33. Aí, ele falou o seguinte, que a estatística do teste deu 1,48. Deu 1,48. Ou seja, se a estatística do teste deu 1,48, isso significa o seguinte, ó, 1,48, ele está aqui. Seguinte, para eu rejeitar a hipótese nula, o que quer dizer esse 2,33? É que aqui a gente vai ter 1% dos possíveis resultados, tá? E 1,48 eu tenho mais do que 1%, porque eu tenho uma área maior aqui. Então, se eu tenho uma área maior do que 1%, eu não tenho dados suficientes para rejeitar essa hipótese nula. Eu não tenho dados, ele caiu na região de rejeição. Tá? Então, eu vou acabar na região de não rejeição. Então, eu vou acabar não rejeitando essa hipótese nula. Por quê? Eu só poderia rejeitar a hipótese nula se fosse menos do que 1%. Ele pediu para a gente usar um nível de significância de 1%. Então, qual que é a resposta correta aqui? Ó? A estatística do teste é 1,48 e devemos rejeitar a hipótese nula? Não, nesse caso a gente não deve rejeitar a hipótese nula. Então, é 1,48 e não devemos rejeitar a hipótese nula. Por quê? Porque 1,48, que foi a estatística do teste que eu achei, eu tenho uma área superior a 1%, tá? E aí ele quer só 1%. Então, letra D de delta é 1,48 e não devemos rejeitar a hipótese nula. Então, a resposta correta, letra D de delta. Um analista deseja verificar se o preço médio de uma ação foi inferior a R$ 80 desde o IPO. Então, ó,
Ele quer verificar se foi inferior a R$80 desde o IPO. Vamos escrever aqui, ó, R$80 foi inferior. Para isso, ele reúne uma amostra de 100 cotações, com desvio padrão populacional de R$12 e uma média amostral de 78,5. Se ele deseja realizar esse teste de hipótese com um nível de significância de 1%, que corresponde ao valor crítico de menos 2,33, pode-se afirmar que... Então vamos lá, ó, vamos fazer juntos esse teste de hipótese. O teste de hipótese é assim, a gente tem uma população que eu não consigo, né, pegar todos os dados, por uma questão geralmente de operacional. Então eu pego aqui uma amostra, faço um recorte e tiro uma amostra. Só que eu queria saber se eu estou conseguindo fazer uma inferência legal, ou seja, se essa amostra aqui ela está sendo representativa da minha população. Então essa aqui é a minha amostra. Ou seja, eu quero usar o x-barra, que é a média amostral, para dizer que eu estou me referindo a uma população, que eu estou inferindo com relação à população. Isso é fazer um teste de hipótese. E aí o teste de hipótese é sempre assim. Eu tenho a hipótese nula, que é aquela que eu quero rejeitar, e tenho a hipótese alternativa, que como se eu rejeito a hipótese nula, consequentemente eu aceito a hipótese alternativa. Na hipótese nula, qual que é a minha hipótese nula desse aqui? Eu quero saber se o preço médio da ação foi inferior a 80. Então, a minha hipótese nula é que o preço médio foi maior ou igual a 80. Maior ou igual a 80. Logo, a minha hipótese alternativa, qual que é? A hipótese alternativa é que ele foi o quê? Menor que 80. Perfeito? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou tentar dar um jeito de ter a hipótese alternativa sendo como a que está valendo. Deixa eu apagar aqui e colocar mais para baixo, que acho que vai ficar mais bonitinho aqui, ó. A hipótese alternativa como sendo o quê? A média populacional, né? A minha média populacional é menor do que 80, tá? E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho que rodar um teste de hipótese. Como é que eu faço o teste de hipótese? A partir da estatística do teste. Como é que é a estatística do teste, Caio? Você vai fazer sempre o seguinte, x-barra, que é a média amostral, menos a média populacional, que eu estou querendo fazer a inferência, dividido por quem? Dividido por sigma, que é o desvio padrão da população, por raiz de n, que é a quantidade de observações que eu tive. Então, vamos substituir os dados aqui. Quem que eu tenho aqui, ó? A média amostral foi 78,50, né? Foi 78,50. Vamos colocar aqui, ó, 78,50. Menos aquela que eu estou querendo inferir. Quer dizer, a partir da média amostral, eu quero inferir a média populacional. Então, menos 80 dividido por quanto? Ó, dividido por sigma. Quem que é o desvio padrão populacional aí, o desvio padrão populacional que ele deu como a gente sabe, como sabido, né? Desvio populacional de 12. 12 dividido por raiz de n, que são 100 cotações. Perfeito. Então, vamos pegar a calculadora para ajudar a gente nesse cálculo aqui, ó. Vamos pegar a calculadora para nos ajudar nesse cálculo aqui, ó. Ó a calculadora aparecendo aqui, tará? Então vamos lá, ó. Vamos fazer o numerador. O numerador é 78,5 enter, 80 menos, tá? Menos 1,5. Então vamos salvar aqui, ó. Store 1. Vamos para o denominador agora. 100 raiz, né? Que vai dar 10. Aí eu inverto e multiplico por 12 vezes, né? Store 2. Então agora eu vou fazer o seguinte. Recall 1, enter. Recall 2, divide. Né? Então, eu tenho menos 1,25. Menos 1,25. Então, o resultado da minha estatística do teste deu menos 1,25. O que eu faço com isso agora, Caio? Agora eu tenho que ver a minha regra de aceitação ou não da hipótese nula. Como é que faço isso? Deixa eu me despedir da calculadora aqui para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço. Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui a nossa curva normal. Ó, aqui está normal. Então, ele está falando o seguinte, ó. A estatística do teste
deu menos 1,25. Menos 1,25. Mas ele está falando o seguinte, ó, eu quero um nível de significância de 1%. E isso corresponde ao valor crítico de menos 2,33. Então, esse menos 2,33, ele vai estar aqui, ó. Menos 2,33 está aqui. Então, a gente está dizendo o seguinte, ó, se a estatística do teste fosse menor que menos 2,33, ela estaria dentro da área aceitável de risco, de erro de 1%. Só que como ele é maior do que menos 2,33, eu tenho mais do que 1% de chance de errar aqui nessa inferência estatística. Então, para esse nível de significância de 1%, nessas condições, eu não consigo rejeitar a hipótese nula. Não consigo rejeitar a hipótese nula, então eu não chego na hipótese alternativa que eu queria. Então, eu não rejeito a hipótese nula, eu tenho que manter. Então, vamos ver aqui qual das alternativas a gente consegue concluir. A estatística do teste na afirmativa A é de 1,25? Não, é de menos 1,25. Faz diferença, tá? Menos 1,25. Letra B. Devemos rejeitar a hipótese nula se a estatística do teste for superior a menos 2,33. Não. Se ela for maior que menos 2,33, eu não rejeito a hipótese nula. Por quê? Porque eu tenho uma chance de erro maior do que 1%, então eu não tenho evidências estatísticas para rejeitar ao nível de significância de 1%. Então, está errado, né? Está errado. Eu deveria rejeitar se ela fosse menor que menos 2,33. Não devemos rejeitar a hipótese nula na C. Tá certo, não devemos. Vamos ver a D. Devemos rejeitar? Não. Então, a resposta correta aqui, qual que é? A resposta correta é que não devemos rejeitar a hipótese nula. Por quê? Porque eu tenho mais do que 1% de chance de erro aqui e eu queria ter no máximo 1% de chance. Então, resposta correta é a letra C de Charlie ou letra C de Caio. Um analista deseja verificar se o preço médio de uma ação foi inferior a R$ 80 desde o IPO. Para isso, reúne uma amostra de 100 cotações com desvio padrão populacional de R$ 10 e uma média amostral de 75,50. Se ele deseja realizar esse teste de hipótese com um nível de significância de 1%, que corresponde ao valor crítico de menos 2,33, pode-se afirmar que... Então vamos lá. A questão é a seguinte, eu tenho aqui uma população de dados que são as cotações das ações desde o IPO, tá? Mas eu vou pegar apenas 100 cotações. Eu vou selecionar 100 cotações de uma amostra e vou vou calcular a média amostral, que a média amostral foi 75,50. Agora, com base nessa média amostral 75,50, eu quero fazer uma inferência para realmente ter certeza que o preço médio da ação desde o IPO foi realmente inferior a 80, ou se esse 75,50 foi um negócio aqui muito fora da curva, tá? Vamos ver, vamos fazer o cálculo? Como é que eu faço? Quando eu tenho um teste de hipótese, eu tenho que enunciar a hipótese nula, que é a hipótese que eu quero rejeitar. E eu tenho a hipótese alternativa, que é aquela que eu quero aceitar. Uma dica que eu te dou, qual que você quer aceitar? Que o preço, né, ou seja, a média populacional, seja menor do que 80. Então, deixa aqui. A hipótese nula vai ser justamente o contrário. E aí o igual, fala, Caio, mas e o igual? O igual sempre fica na hipótese nula, tá? Então, é maior ou igual na hipótese nula e menor na hipótese alternativa, tá bom? E aí, para eu conseguir calcular isso, eu preciso ter o cálculo primeiro da minha estatística do teste. E a estatística do teste, eu vou fazer uma padronização da normal. Como é que eu faço isso? Aqui, infelizmente, tem que decorar, tá? Eu vou fazer o x barra, que é a média amostral, menos quem? Menos a média populacional, que eu estou querendo inferir, menos a média populacional, dividido por quem? Dividido por sigma, que é o desvio padrão populacional, e raiz de n. Então, vamos substituir os dados aqui, ó. Eu tenho que a minha média amostral é de 75,50.
75,50. Né? Ele já está distanciando muito do 80, então é muito provável que realmente eu consiga rejeitar a hipótese nula. Mas vamos ver, ó, vamos fazer o cálculo aqui. Ó. Menos 80, né? Menos 80, dividido por quanto? Dividido por sigma. Quanto que é o sigma que ele deu? Ele deu que o desvio padrão populacional é de 10. Então, 10 dividido por raiz de n. Quanto que é o número de amostras? 100 cotações. Perfeito. Então, vamos lá pegar nossa calculadora, porque esse cálculo aqui não dá para fazer de cabeça, né? Eu, pelo menos, não consigo. Então, vamos lá, ó. Vamos pegar a calculadora e vamos embora. Ó. Zero a calculadora aqui. Vamos fazer o numerador. 75,5 Enter, 80 menos. Isso aqui deu menos 4,50. Menos 4,50, vamos salvar na memória 1. Depois, vamos fazer o numerador. 100 raiz, né? Tirar a raiz quadrada, inverte 10 vezes. Ah, deu 1. Então vai ser o quê? Recall 1. Enter dividido por 1 vai dar uns menos 4,50. Então vamos escrever aqui, ó. A gente chegou que a estatística do teste é de menos 4,5. Deixa eu fazer aqui um pouquinho para cima, senão vai pegar meu chifre aqui, ó. Vamos fazer aqui para cima, isso aqui deu igual a menos 4,5. Ó. Isso aqui deu menos 4,5. O que eu faço com isso? Eu vou ter que olhar agora a curva normal para aplicar o meu critério de decisão. Então vamos lá, ó. Deixa eu tirar a calculadora, que eu não preciso mais dela. Tchau. Vamos aplicar o nosso critério de decisão. Seguinte, ó, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho a minha curva normal aqui. E eu tenho o seguinte, ele falou que eu tenho um valor crítico de menos 2,33 para um nível de significância de 1%. Ou seja, tudo que está para cá é a chance de eu errar. Eu aceito errar com 1% de probabilidade. Ou seja, seria o caso de eu rejeitar a hipótese nula quando ela era verdadeira. Né? Isso pode acontecer. Mas, como a minha estatística do teste deu menos 4,5, ela é bem inferior aqui, ó, menos 4,5, ela está bem para cá. Então, a chance de eu errar, nesse caso, é menos de 1%. E, de fato, a gente pensou nisso, por quê? Porque a gente viu que a média amostral de 75,50 estava muito longe da média populacional que eu estou querendo inferir de 80. Então, realmente, a média populacional deve ser menor que 80. E aqui eu caio na área de rejeição. Então, de fato, eu consegui o que eu queria, que era rejeitar a minha hipótese nula. Então, eu posso aceitar a hipótese alternativa. Tá? Eu posso aceitar a hipótese alternativa. Vamos ver aqui as respostas para a gente concluir aqui o nosso exercício. Então, afirmativa A. A estatística do teste é 4,5. Não, é menos 4,5 e faz diferença isso, tá? Não devemos rejeitar a hipótese nula se a estatística do teste for inferior a menos 2,33. Não, é o contrário. Se a estatística do teste for inferior a 2,33, significa que eu tenho uma chance menor do que 1% de erro e eu tolero até 1% de erro. Então, se a estatística do teste for inferior a menos 2,33, eu deveria rejeitar, né? Que é o que eu quero. Letra C, não devemos rejeitar a hipótese nula? Não, devemos. Então, ficamos com a letra D de delta. Devemos rejeitar a hipótese nula nesse caso. Então, de fato, a média populacional, a partir da nossa inferência amostral com o nosso teste de hipótese, é que a média populacional é inferior a 80. Então, resposta correta, letra D de delta. Assunto pesado, né? Mas é aquela história. São questões relativamente simples que, entendendo bem os conceitos e a aplicação da fórmula, acabam se tornando bem fáceis e que você pode sim acertar quando for fazer a prova. Eu reforço, aqui na descrição do vídeo você pode baixar nosso simulado completo e gratuito. São 300 questões com gabarito para te ajudar na sua aprovação das certificações de gestão da Ambima, CFG, CGA e CGE. Eu quero te ver aprovado o quanto antes. Além disso, na descrição você também vai ver o link da nossa playlist completa dos vídeos sobre a trinca de gestão, CFG, CGA e CGE. É uma série de vídeos feita para te ajudar na sua carreira e na sua aprovação nessas provas. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver um pouco sobre uma parte bem interessante
que é sobre o perfil do gestor e a remuneração dessa profissão. Já se inscreve aqui no canal, liga as notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá!